Agora vamos ver alguns aspectos avançados de listas encadeadas e funções de alta ordem. Vamos começar primeiro com listas encadeadas. Um detalhe importante é compreender as sutilezas para definição de funções que trabalham com listas. Em Haskell é possível utilizar o pattern matching de forma muito útil para poder estabelecer e calcular automaticamente valores. Um exemplo disso utilizando a estrutura de listas suponha que eu queira encontrar variáveis x, y e z. Tá? Eu posso simplesmente declarar uma lista, utilizando aqui a definição que pega o padrão de uma lista, utilizando o operador de cons, que essa lista tem 3 elementos. E aqui eu faço uma atribuição a ela com uma lista com 5 elementos. Nesse caso daqui, uma outra lista com 3 elementos, utilizando a definição contínua da lista como o primeiro, o segundo e terceiro elemento sem um operador de cons e fazendo o casamento de padrão com uma lista, certo, de 5 elementos. Aqui, uma lista de 3 exatamente com 3 elementos, ou eu também posso utilizar uma outra representação, x como primeiro elemento, cons, y como segundo elemento e depois lista vazia, e fazer o casamento. Tá? E depois ter essa outra definição. Pois bem, desses pattern matching daqui, certo? Esses dois são esperados dar erro, tá? Porque esse daqui ele vai fazer o casamento, mas ele vai casar o x com 1, y com 5 e o z com 7, certo? Você digitar isso daqui, ele vai aceitar e logo após, se você perguntar quem é o x, quem é o y, quem é o z, ele vai conseguir encontrar. Já quando você usa essa definição, quando digitar isso aqui no Haskell, ele vai entender, mas na hora que você vai tentar, certo, capturar o x, o y e o z, certo, ele vai dar um erro, ele não vai encontrar. Até porque a forma de como ele casa uma lista aqui com outra lista pede que seja exatamente do mesmo tamanho, tá? Que é o caso desse daqui. Ele é quando você digita e entra, ele aceita e aqui você pode calcular também x, y e z, certo? Nesse caso daqui, como você utilizou o operador de cons, tá? Ele vai ver que x é 1, y é 2, certo? E a lista vazia está implícita aqui, tá certo? Nessa outra lista. Aqui no caso você tem uma lista com, aqui você está especificando utilizando o operador cons o pattern de uma lista com 2 elementos. E aqui você tem uma lista com 3 elementos. Então, na hora que ele vai casar isso daqui, ele não tem como casar o vazio com a lista contendo apenas o 3. E aí você não vai conseguir recuperar o valor de x e y. Um outro recurso bem poderoso para se trabalhar com lista é a noção de compreensão. Você pode escrever listas ou conjuntos por compreensão na matemática. Por exemplo, S é igual a todo x, tal que x pertence aos naturais e x é menor do que 10. Claramente, você teria aqui o conjunto que vai de 0 a 10, todos os naturais menores do que 10, perdão, de 0 a 9. Tá? Um conjunto com 10 elementos que vai de 0 a 9. Em Haskell, você pode trabalhar a compreensão de lista de diversas formas. Por exemplo, take 10 de uma lista que vai de 1 até 10, você pegaria aqui, tá certo, os 10 primeiros elementos dessa lista daqui. Poderia gerar o operador de range, que ele gera uma lista de 1 a 10, ou poderia também utilizar a noção de lista definida por compreensão, certo? Onde isso aqui eu vou construir uma lista com todos os x, tal que o x é retirado do conjunto de 1 até 10. E aí ele produz o conjunto, uma lista que vai de 1 até 10. Um exemplo bem interessante do uso de compreensão em listas é a gente conseguir calcular quais são os triângulos retângulo com perímetro igual a 24 e lados menor do que 10, em que a gente pode utilizar, fazer o design dessa solução por partes. Está aqui, recordando o triângulo retângulo, tá? Aqui a condição para que um triângulo seja retângulo é que a soma dos quadrados dos catetos seja igual à hipotenusa. Primeira coisa que a gente pode fazer é tentar gerar todos os triângulos para daí aplicar filtros.
tá? E essa geração ela pode ser feita através de compreensão de lista utilizando a descrição, a definição por compreensão. Então, se eu vou modelar um triângulo como se fosse uma tripla, onde tem o lado A, o lado B, que são catetos, e o lado C. Então, todas as possíveis triplas vai ser uma lista de A, B e C dessa tripla, tal que o C é tirado de 1 a 10, o B é tirado de 1 a 10 e o A também é tirado de 1 a 10. Tá? Entretanto, para que aqui vai vir todas as triplas que provavelmente não são triângulos. Por exemplo, não é possível formar um triângulo com o lado 1, lado 2 e aqui um lado 10, por exemplo. Tá? É impossível formar um triângulo, porque para você formar um triângulo, tá? Você tem que ter uma condição, certo? Que é essa seguinte daqui. Você tem o lado A, o lado B e o lado C de um triângulo. E ele é tirado de todas essas possíveis triplas aqui, só que o C tem que ser menor do que o A mais B. Então, essa é a condição. Tá? Então, se eu tenho o lado A aqui que é 2, o lado B que é 3, certamente o lado C precisa ser menor do que 5 para eu ter uma condição do triângulo. Então, com isso, eu consigo gerar, né, usar um conjunto anterior e gerar, através de uma constraint, de uma restrição, certo? Todos que formam triângulos. Feito isso, eu posso agora filtrar todos os triângulos retângulos, também utilizando compreensão. E eu faço isso definindo aqui que todas as triplas A, B e C do meu conjunto ou da minha lista vão ser tirados desses triângulos, certo? Tal que A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado, ou seja, a fórmula de Pitágoras aqui como uma restrição dessa compreensão para poder eu gerar apenas os triângulos retângulos. E aí, por fim, os triângulos retângulos que têm perímetro 24 são todas as triplas que são tiradas de todos os triângulos retângulos, tal que a soma das coordenadas é igual a 24. E aí nós temos todos os triângulos retângulos, esse problema resolvido utilizando compreensão, listas por compreensão.